Olá! Da última vez que nos falamos, a previsão era de recuperação para os ativos de risco em setembro e de uma reversão em outubro. Agora que estamos no final de setembro, a expectativa é de que esse impulso dos ativos de risco dure por cerca de mais uma semana e, em seguida, a reversão deve se materializar na última semana de outubro. Até o final do ano, nós ainda apostamos na tendência ascendente dos ativos de risco e reflacionários. Vamos começar com o S&P 500, analisando este gráfico semanal em nossa plataforma Fingraphs. Como podemos ver, ainda estamos em uma tendência ascendente que já está muito estendida. As metas já foram alcançadas, mas o índice de risco ainda não está em território de sobrecompra. Portanto, apesar de já estar caro, essa tendência ainda deve continuar por alguns trimestres. No gráfico diário, o índice de risco está entrando para território de sobrecompra e talvez estejamos próximos a um topo intermediário, já que os envelopes estão se tocando, indicando um ponto de estresse, e as metas já estão muito estendidas e bastante agressivas. Nós provavelmente veremos uma correção intermediária antes que a tendência ascendente seja retomada. So at the moment, we believe we're nearing a point where we could see an intermediate correction. Now on the daily, no gráfico intraday, o índice de risco ainda não está em território de sobrecompra. As metas já foram alcançadas e a nossa expectativa é de que esse movimento continue até o início de outubro. Em seguida, nossa previsão é de uma reversão na quarta semana de outubro. Resumindo as três perspectivas, temos tendência ascendente nos três gráficos e estamos otimistas em relação a este cenário positivo até possivelmente o segundo trimestre do ano que vem. Nós provavelmente estamos prestes a alcançar um topo intermediário no início de outubro, e no gráfico intraday, o movimento poderia durar por cerca de mais uma semana. Na Europa, a situação é parecida, mas ainda mais promissora, porque o Eurostoxx está no meio da faixa e o índice de risco não está em território de sobrecompra. As metas impulsivas poderiam nos levar a níveis próximos a 4.000, portanto, ainda há muito potencial até o próximo ano. Desde maio, a Europa vem consolidando para baixo, por causa do euro muito forte, e desde setembro tem passado por uma boa recuperação, que poderia se reverter durante outubro, porque no gráfico diário os envelopes estão se tocando e ainda apontando para baixo. Nesse sentido, nossa expectativa é de alguma reversão em outubro, antes de uma ruptura para iniciar um novo movimento ascendente, de acordo com o gráfico semanal. According to our weekly chart. No gráfico intraday, o índice de risco está entrando lentamente para território de sobrecompra e as metas já foram praticamente alcançadas. Além disso, os envelopes estão se tocando. Nossa expectativa é de que esse movimento dure por cerca de mais uma semana e, em seguida, alcance um topo intermediário no início de outubro. Comparando as três perspectivas, ainda temos três tendências de alta, o que é muito positivo, especialmente no médio a longo prazo. A expectativa é de que haja alguma reversão durante outubro e no gráfico intraday, o movimento já cumpriu seu potencial. Um dos fatores por trás desse recente impulso nos ativos de risco é o petróleo. Como podemos ver, temos tendência de alta nos três gráficos, uma situação muito diferente em comparação à forte venda generalizada que vimos no segundo trimestre. No gráfico diário, o índice de risco saiu do território de sobrevenda e está subindo rapidamente em direção às nossas metas para o final do ano, que ficam acima dos $60 e poderiam chegar aos $65. No gráfico semanal, a correção para cima, que já dura desde o início do ano passado, ainda continua e poderia nos levar a níveis acima de 65. No gráfico intraday, em uma situação parecida com a do S&P 500 e do Eurostoxx, é provável que o movimento já tenha cumprido seu potencial no curto prazo. O índice de risco está em território de sobrecompra, portanto, esperamos alguma consolidação durante outubro. Nossas metas provavelmente nos levarão de volta a esta faixa, onde houve muito movimento em agosto.
Now moving up to another driver. Outro fator importante, especialmente para o Eurostoxx, é o par euro-dólar. O par tem corrigido para cima desde o final do ano passado, e essa correção ainda tem potencial. A meta inicial de 1,17 já foi ultrapassada, e até o próximo trimestre, o par poderia chegar a 1,24. 117 and could lead us up to possibly 124. No gráfico diário, o movimento está ficando lentamente estendido. Os envelopes ainda não estão se tocando, mas o par está se aproximando gradualmente de seu potencial. Como podemos ver, a meta inicial de 1,1770 foi superada, e durante outubro o par poderia subir em direção a 1,22 novamente. No gráfico intraday, a tendência ainda é ascendente, mas o par tem consolidado para baixo. A expectativa é de que a tendência ascendente seja retomada na próxima semana, e as próximas metas poderiam nos levar a níveis acima de 1,20 até 1,2150. Resumindo as três perspectivas, temos tendência de alta nos três gráficos e esperamos um último movimento ascendente durante outubro para o par euro-dólar, antes que a reversão comece no final do ano, que poderia concluir essa primeira perna de alta. Em se tratando de ativos defensivos, vamos dar uma olhada no ouro, que ainda está em tendência descendente. No final do ano passado, o índice de risco entrou para território de sobrevenda, mas se recuperou rapidamente. Agora os envelopes estão se aproximando novamente de um ponto de estresse, e apesar de ainda haver potencial para o próximo mês, o ouro deve começar a se reverter no final do ano. No gráfico diário, a tendência ainda é ascendente e tem potencial para alcançar níveis acima de 1.350, em direção a 1.375. O índice de risco ainda não está em território de sobrecompra e estamos nos aproximando de uma importante zona de suporte, onde diversos topos foram alcançados no início deste ano. Durante outubro, esperamos que haja uma tentativa de alta em direção às máximas recentes, ou possivelmente acima delas, para então começarmos a consolidar de acordo com o gráfico semanal. No gráfico intraday, ainda estamos em uma tendência descendente e lentamente nos aproximando do território de sobrevenda. É possível que vejamos uma venda generalizada abaixo do nível 1280 antes que essa reversão termine. Portanto, o ouro poderia sofrer mais pressão durante a próxima semana, antes dessa última extensão para cima. Finalmente, vamos dar uma olhada no par dólar-iene, que geralmente apresenta um cenário oposto do ouro. O par está em uma tendência altista muito fraca e não temos metas. Portanto, a situação é muito neutra. O forte impulso do ano passado foi revertido agressivamente. Nós acreditamos que essa reversão ainda não tenha se esgotado, apesar de estarmos em território de sobrevenda, com metas que poderiam nos levar a níveis abaixo de 110 durante as próximas semanas. No gráfico intraday, a recuperação já começou, mas deve alcançar seu potencial entre os níveis 112 e 113,90. Se conseguirmos ultrapassar esses níveis, poderemos considerar uma situação de venda por algumas semanas, até que o gráfico diário comece a se reverter, confirmando a tendência ascendente que dura desde o final de 2016. Isso é tudo por hoje. Obrigado pela audiência e até mais.